Saudações musicais, queridos alunos de Harmonia e Análise Musical. Sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa segunda etapa de vídeos sobre os conteúdos da Unidade 1 e Unidade 2 do nosso CRC. Nesse vídeo eu vou falar sobre encadeamentos, ainda assunto da Unidade 2, né? Mas encadeamento entre acordes invertidos. Nós já conversamos sobre encadeamento entre acordes construídos sobre graus conjuntos, acordes construídos sobre graus disjuntos, mas tanto numa situação quanto noutra situação, os acordes estavam em posição fundamental. Agora, esses acordes estarão invertidos, eles não estarão mais nessa posição. Ou seja, eles terão terça ou quinta no baixo, uma vez que nós estamos pensando em tríades. Tá joia? Só recordando, tríades, três sons, fundamental, terça e quinta. A tríade na primeira inversão tem a terça no baixo, na segunda inversão tem a quinta no baixo. E se nós observarmos a cifragem tradicional, vamos recordar na realidade, a cifragem tradicional agora ela vem com uma informação a mais, né? No estado fundamental, a cifragem tradicional tem só o algarismo romano. Na primeira inversão de uma tríade, esse algarismo romano vem com o número 6 do lado, para dizer que esse acorde está na primeira inversão. E na segunda inversão vem com a fração 6, 4. Vale a pena nós observarmos uma curiosidade aqui. Na primeira inversão, entre a nota mais grave e a mais grave é a terça, a mais aguda a tônica do acorde. Eu tenho um intervalo de sexta, não tenho? Mi, Dó, intervalo de sexta menor. Na segunda inversão, entre a nota mais grave e a nota mais aguda, quinta do acorde e terça do acorde, eu tenho novamente um intervalo de sexta, Sol e Mi. Eu estou na segunda inversão, a quinta está no baixo, nota Sol, a terça está como nota mais aguda. Entre essas duas notas eu tenho novamente um intervalo de sexta. Por causa deste intervalo, dessa distância característica entre a nota mais grave de uma tríade invertida e a sua nota mais aguda, as tríades invertidas podem ser chamadas também de acordes de sexta, dentro da cifragem tradicional. Então, essa informação é uma informação que também, se em algum momento ela não foi abordada, é interessante que vocês tenham ela em mãos, tá? Para que, se em algum momento vocês estiverem fazendo exercício de análise musical que recorra à harmonia estrutural, harmonia tradicional e essa análise de harmonia estrutural que é a que a gente está fazendo agora, e vocês ouvem falar sobre acordes de sexta, não é um acorde de cifra popular, Dó com sexta, aí eu acrescento a nota lá. Não é esse. É o nosso acorde em primeira ou segunda inversão, sendo esse acorde uma tríade. Tá joia? Uma informação que vale a pena vocês terem aí e um cuidado que vale a pena tomar se eu estou numa linguagem da música popular, que lá eu posso ter um acorde de Dó 6, vocês vão ver a cifra C6, e aquele acorde ali está contando que ele quer acrescentar a nota Lá na estrutura, e não que ele é um acorde invertido. Então, mudando a linguagem, mudando o ambiente no qual a gente está inserido, as informações devem ser reinterpretadas. Tá joia? Então, relembramos a nossa tríade, relembramos as suas inversões, relembramos a informação do algarismo romano ali, do baixo cifrado. Nós vamos pensar como que a gente encadeia, faz o encadeamento desses acordes. Eu vou pensar em encadeamento seja de acorde invertido para acorde invertido, isso é uma situação, ou acorde invertido para um acorde em estado fundamental. Essa é uma segunda situação. Tá joia? Quando não importa qual dessas duas situações, seja de invertido para invertido ou de invertido para estado fundamental. Quando eu saio de um acorde para o outro, que estão construídos sobre graus disjuntos, eu vou seguir as mesmas recomendações apresentadas até então para os encadeamentos de acorde em estado fundamental. Ou seja, todas as orientações dadas nos dois vídeos anteriores, quando nós vimos encadeamento de acorde
em graus disjuntos ou acordes em graus conjuntos, mas em estado fundamental, aquelas orientações servem neste momento para esse encadeamento de acordes invertidos para invertidos ou invertidos para estado fundamental, só que construídos sobre graus disjuntos. Então vai ser a mesma coisa, é o mesmo passo a passo dos vídeos anteriores. Agora, quando eu pego um acorde invertido e vou para um invertido, ou um invertido e vou para um estado fundamental, mas esses dois acordes possuem entre si a distância de graus conjuntos, eu vou ter uma observação. E a observação é esta: não há mais a necessidade da observação do movimento contrário em relação ao baixo. Lembra lá dos acordes em graus disjuntos, que para encadear um com o outro, eu fazia todas as vozes superiores, tenor, contralto e soprano, em movimento contrário ao baixo. Agora, em acordes invertidos para invertidos ou invertidos para estado fundamental, se esses acordes estão construídos sobre graus conjuntos, eu não preciso mais observar, eu não tenho necessidade de observar essa exigência de fazer movimentos contrários entre as vozes superiores e o baixo. Mas qual exigência tem que existir? Vai existir. Eu tenho que evitar movimentos entre quintas e oitavas paralelas. Tá joia? Vamos dar uma olhada nesses acordes. Observem aqui que eu tenho quintas e oitavas paralelas acontecendo. Eu tenho 3 compassos, apresentados aí para vocês. E desses 3 compassos, em 3 deles eu tenho acordes em estado fundamental, que é o que a gente conversou lá nos 2 vídeos anteriores, e em um deles eu tenho acorde invertido, que é o que a gente está conversando agora. Observem que no primeiro compasso, segundo compasso e quarto compasso, os acordes estão em estado fundamental, e no primeiro, esses acordes estão construídos sobre graus conjuntos. Eu tenho um acorde sobre o quarto grau e um acorde sobre o quinto grau. Como os movimentos ali não foram observados, todos contrários na voz superior em relação ao baixo, repara, o baixo está ascendente, compasso 1, baixo, movimento ascendente, Fá, Sol. Nas nossas orientações, todas as outras vozes teriam que descer. Observem lá que o soprano não desceu, o soprano subiu. Então, no meu primeiro compasso, situação A, como não se criou um movimento contrário entre soprano e baixo, ali surgiu uma quinta paralela entre essas duas vozes. Abrindo parênteses, quintas e oitavas paralelas precisam ser observadas entre todas as vozes, né? Reparem, ali a relação está entre baixo e soprano, mas eu poderia fazer entre baixo e contralto, baixo e tenor. Então é um trabalho bem minucioso. Fecha parênteses. Observe ali na letra B. A letra B, o baixo está em movimento ascendente, certo? Eu tenho ali nesse baixo graus agora disjuntos, é um acorde de primeiro grau indo para um acorde de terceiro grau. Eu não mantive notas em comum. Repara que eu estou num acorde de Dó e fui para um acorde de Mi menor. Eu mantive a nota Mi, mas eu não mantive a nota Sol em comum que está na voz do tenor. Eu subi baixo e tenor do primeiro acorde, do acorde de Dó maior, eu subi em movimento ascendente para o segundo acorde, que é o acorde de Mi menor. Isso no segundo compasso. Ali criou-se um movimento de quintas paralelas entre a voz do baixo e do tenor, quando eu andei de um acorde para o outro acorde. Só porque eu não observei uma dica que foi a de manter todas as notas em comum. Lembrando que acordes construídos sobre notas que são notas disjuntas, são graus disjuntos, que é o caso do exemplo do nosso segundo compasso aí. Se esses graus disjuntos estão numa distância de terça, seja terça ascendente ou terça descendente, a que é a ascendente, elas têm 2 notas em comum. Ali só manteve uma nota em comum, a segunda não manteve, criou um problema que foi cair na quinta paralela ali entre tenor e baixo. Tá joia?
Vou lá para o último compasso, o compasso D, quarto compasso. Reparem que eu tenho ali oitavas paralelas entre o baixo e o soprano. O baixo fez movimento ascendente, né? Eu tenho acordes construídos sobre graus disjuntos, só que ali é uma quinta, né? Eu estou pensando descendentemente. Tá Dó, Fá, que é uma quarta justa ascendente, só que a inversão é uma quinta descendente, né? Dó, Fá, quinta descendente. Acordes que são construídos sobre graus disjuntos, e esses graus disjuntos possuem a distância entre eles de uma quinta, eles têm uma nota em comum. Ali do Dó para o Fá, a nota em comum entre esses dois acordes é a nota Dó. Não foi mantida essa nota Dó. Reparem lá, letra D, último compasso, a nota Dó está na voz do soprano. Eu não mantive essa nota Dó no meu segundo acorde, que é o acorde de Fá, como nota em comum. Eu andei a voz do soprano. E isso incorreu no erro, criou uma oitava paralela entre a voz do soprano e a voz do baixo. Observe que no meu primeiro acorde eu tenho Lá no quarto compasso, letra D, o primeiro acorde tem Dó no baixo, Dó no soprano. Quando eu andei para o acorde construído sobre o quarto grau, eu fiz Fá no baixo e Fá no soprano. Eu saí de uma oitava do primeiro acorde e fui para a oitava no segundo acorde. Movimento de oitava paralela. A ideia é evitar. Tá joia? E agora eu vou para a letra C, que a letra C fala de acorde invertido indo para um acorde em estado fundamental. E aí, do acorde invertido, eu tenho ali um quarto grau invertido, ele está na primeira inversão, uma tríade, indo para um quinto grau, ou seja, são acordes construídos sobre graus conjuntos. Graus conjuntos não têm nota em comum. Eu tenho que tomar cuidado com os meus movimentos, né? Os movimentos contrários e os movimentos paralelos e os movimentos oblíquos. Eu tenho que tomar cuidado com o movimento que vai acontecer. Não tem nota em comum, não tem movimento oblíquo. Tá joia? Qual é a orientação que nós temos que seguir aqui sobre acordes invertidos indo para um acorde em estado fundamental, quando esses acordes são construídos sobre graus conjuntos? Eu movimento eles como eu quiser. Agora, eu não tenho a necessidade, lembra do slide anterior? Eu não tenho a necessidade de manter todas as vozes superiores em movimento contrário à voz do baixo. Reparem, por exemplo, que soprano e contralto estão subindo e o tenor desceu junto com o baixo. Só que tenor e baixo desceram em intervalos de terça. Ali não criou quinta e oitava paralela. Então ali pode, né? Eu não fiz movimento contrário. Onde surgiu um paralelismo ali? As quintas paralelas estão entre o contralto e o soprano. Então há uma certa liberdade, mas eu preciso cuidar um pouco mais para que eu não cometa movimentos de quintas e de oitavas paralelas quando eu estou em acorde invertido indo para um acorde de estado fundamental ou invertido também, porém esses acordes são construídos sobre graus conjuntos. Tá joia? Eu espero, meus queridos, que esse vídeo tenha ajudado e elucidado mais ainda vocês quanto às dúvidas e às questões sobre encadeamento de acordes. Nesse caso, nós falamos brevemente sobre acordes invertidos, como as regras são exatamente as que a gente já viu nos vídeos anteriores. Eu não construí acorde por acorde, vale a pena retomar os vídeos anteriores, mas eu acredito que já dá uma luz aí. Eu espero que esse vídeo, então, seja mais uma ferramenta de estudo para vocês aí nos seus exercícios de análise, de composição, e nos vemos nos próximos. Tchau, tchau!